Olá, tudo bem? Fala pessoal, como vocês estão? Bom, hoje faremos um estudo aqui do livro de Êxodo. Para quem não sabe, sou Bruno Lima, todo ano faço a leitura anual da Bíblia e esse ano decidi trazer alguns versículos que eu compartilho aqui diariamente nas minhas redes sociais também, no meu Instagram e no meu TikTok. E aqui no YouTube eu decidi fazer uns vídeos um pouco mais longos, explicando a minha interpretação, tipo, a minha meditação, reflexão sobre os livros bíblicos. Já lemos o livro de Gênesis, já tem um vídeo aqui, e hoje farei do livro de Êxodo. Preparei uma apresentação aqui, vou compartilhar com vocês. E vamos lá, então, o projeto sagrado é o tema deste vídeo. Arquitetura da redenção, ética e liderança no livro de Êxodo. Então, a gente vai passar por uma jornada de transformação. Inclusive, o que eu falo para vocês, só um parênteses aqui, leiam a Bíblia, leiam o livro de Êxodo. Não usem o que eu vou trazer aqui, essa apresentação. Ah, tá tudo certo, já entendi já tudo que fala o livro de Êxodo. É só um resumo, só um estudo, tá bom? Leiam os 40 capítulos de Êxodo. Depois a gente vai para Levítico, tá? Então vamos lá. Qual que era a realidade histórica daquela época? Era uma realidade de escravidão do faraó do Egito e teve a intervenção divina de Deus através das 10 pragas, né, do Egito e a abertura do Mar Vermelho. Depois disso teve a formação estrutural, a formação da sociedade, digamos assim. Estabelecimento de uma nova nação teocrática, que é teocrática, que crê em um único Deus, baseada na lei e na ética da memória. E a presença divina, que foi a construção do santuário, culminando na glória Shekinah habitando entre o povo. O Êxodo, ele transcende a narrativa linear, ou seja, linear, uma linha do tempo. É um projeto mestre que move Israel da tirania até o serviço a Deus. Quais são, então, os fundamentos históricos, as evidências que a gente encontra no Egito Antigo? Avares, que é o Tel El-Daba, que são escavações que revelam as habitações ali do estilo cananeu, e uma massiva população semítica, desde o século XVIII a.C., com líderes de nomes como Jacob Ar. Também outra evidência, isso aqui é tudo realidade, tá bom, gente? São fatos históricos que já foram encontrados, não é suspeitas, não, tá bom? O papiro de Brooklyn, 35.114,46, que é o documento egípcio que contém uma lista de escravos com nomes claramente semíticos, corroborando a presença hebraica. E as cidades armazéns, que é a construção de Pi-Ramsés, Pitom coincide com a dinastia Ramsede, que é de aproximadamente século XIII ao XI a.C. E a Estela de Mernepat, a primeira menção extra-bíblica de Israel como um povo estabelecido em Canaã, comprovando a saída do Egito. Dito isso, temos a matriz de autoria, tradição e hipótese agora. Agora a gente vai trazer algumas hipóteses documentadas. O discurso mosaico de Moisés. A tradição, ela atribui a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, a Moisés, apoiado por Jesus lá, quando a gente lê no Evangelho em Marcos 7:10. Contudo, a erudição moderna vê a autoria como um processo estratificado onde atribuir o texto a Moisés era uma validação de autoridade divina, integrando tradições ao longo do século. Então ali a gente tem algumas informações, né? Javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. As rotas do Êxodo, o mapa ali da fuga dos escravos,
do Egito, do povo de Deus do Egito. A gente tem uma rota ali por todos os locais que esse povo percorreu. Então, imagina, gente, tudo isso eles faziam a pé, não tinha carro, ônibus, não tinha transporte, era tudo a pé. Imagina, então, quão difícil era. Sofrido, talvez, mas difícil com certeza. Estrutura literária, os 4 quadrantes. O boi, que é representado pelo trabalho e a servidão, a libertação do Egito, do capítulo 1 até o 15, a gente vê essa opressão do Egito, a escravidão ali. Depois, a parte B, que é o homem, a ordem social, a aliança que Deus faz no Monte Sinai, que vai ali do capítulo 16 até o 24, o estabelecimento da sociedade civil, os 10 mandamentos e as leis de justiça social, de ética mesmo, para o convívio do povo. Depois tem o ponto C, que é representado pela águia, que é a visão celestial, instruções do tabernáculo, do capítulo 25 até o 31. Traz a revelação de Deus e a planta arquitetônica, o projeto do templo sagrado ali, recebido no monte. E o quadrante D, representado pelo leão, que é a realeza, o serviço. Construção em si do tabernáculo. Antes a gente tem o projeto, depois a construção, que vai do capítulo 35 até o 40. Implementação voluntária do santuário onde a glória do rei habita. A guerra espiritual, desconstruindo o panteão egípcio. A gente tem uma pirâmide aqui, onde a gente tem lá no topo da pirâmide o faraó encarnado, a morte dos primogênitos, o julgamento final cai sobre a casa do próprio faraó. Pois ali no meio a gente tem o céu e a vida, a praga das trevas é uma afronta direta o deus solar. A presiliência sobre o gado e os tumores expõe a impotência das divindades de cura. E o rio e a terra. O rio Nilo ele é transformado em sangue e ataca ali o deus Ap, que é o deus do Nilo. As rãs, né, também desafiam Ejet, que é a deusa da fertilidade. E o poder de Yahvé domina, Yahvé, Deus, tá bom, gente? Domina os elementos fundamentais do Egito. O diagnóstico teológico que a gente tem: endurecimento do coração. Por vários momentos, o próprio Deus endurece. Deus fala, ó, vai lá, Moisés, fala com o faraó. O faraó vai ceder, vai falar, pode ir. Só que o próprio Deus fala, eu vou endurecer o coração dele e fazer com que ele não deixe vocês irem. Nossa, mas por que isso? Para que seja provada, digamos assim, essa glória de Deus, tá bom? Então a gente tem um contexto ali hebraico, que é kabed, pesado, keshab, obstinado, e shazak, fortalecido. A gente tem três perspectivas, né? A calvinista, que é o ato soberano, ou seja, Deus utiliza ativamente a rebeldia humana para manifestar sua glória. A perspectiva arminiana, que é a consequência do livre-arbítrio. Deus fortaleceu a vontade que o próprio faraó já havia escolhido, permitindo-lhe resistir até o momento do julgamento. E a perspectiva ortodoxa e católica, que é a retirada da graça. O endurecimento é o resultado natural de se afastar da luz de Deus. Sem a graça restritiva, a natureza pecaminosa torna-se inerentemente rígida. Cordeiro Pascal, a tipologia do resgate. O primeiro Êxodo, a gente tem a sombra, e a última ceia, a realidade. Então lá no Êxodo, a gente tem um cordeiro macho de 1 ano sem mancha, para fazer o sacrifício. Na ceia, Jesus é examinado pelos líderes e declarado sem culpa. Certo? Lá em João 1:29 a gente vê isso. No Êxodo, o sangue aspergido nos umbrais das portas protege da morte, que é a Páscoa ali que Deus pede para Moisés falar para os israelitas fazerem isso. Na última ceia, o sangue de Cristo derramado na cruz liberta da morte eterna. Ou seja, a gente não tem que mais se preocupar com a morte. No Êxodo, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Jesus, na cruz, não se quebrou nenhum osso dele. João 19:36. No Êxodo aqui, ó,
expiação substitutiva temporária. Na última ceia, o Cordeiro de Deus remove todo o pecado, permanentemente, ou seja, para sempre. Hebreus 10. E aqui a gente tem uma curva de liderança, a forja de Moisés. Desde a tentativa prematura, Moisés confia na força carnal, assassina o egípcio. É até engraçada essa história. Qual que é a lição que a gente tira dali? Agir sem o tempo e a autoridade de Deus resulta em fracasso. Depois a gente tem o exílio em Midian, 40 anos como pastor. Moisés fica ali. Qual que é a lição que ele tira dali? O deserto é um laboratório de Deus para a gente quebrar o orgulho e forjar a nossa humildade. Por isso que o jejum também é importante, gente. Passar por esse deserto, esse jejum, essa penitência, digamos assim, é importante para todo cristão. Para todas as pessoas, né? Mas principalmente para os cristãos que creem e estão ali diariamente lendo e sabendo o que fazer, tá? Depois a gente tem o chamado relutante, que é a sarça ardente. Moisés confessa sua incapacidade. Sou pesado de língua. Ele era gago, Moisés. Qual que é a lição que ele traz? A fraqueza humana é a plataforma para o poder divino. Olha que forte isso, gente. E por fim, a delegação é intercessão. Moisés aceita o conselho de Jetro para delegar autoridade, intercede pelo povo rebelde e depende do apoio de Arão e Hur na batalha. O princípio do maná, o maná que caiu do céu, o alimento ali para o povo cristão. O povo israelita. Choque das duas economias, a economia do Egito e a economia do Sinai. No Egito, a gente tinha escassez e medo. No Monte Sinai, provisão divina e a confiança. Na prática, no Egito, o acúmulo ganancioso, exploração do trabalho e opressão dos vulneráveis. A escravidão. Na economia do Sinai, colher apenas o suficiente para o dia. O sábado como limite para o trabalho. Ninguém podia colher ali mais do que fosse suficiente para o dia. Vou comer isso nesse dia, então é isso. Mas e se não tiver amanhã? Amanhã Deus proverá. O foco no Egito, o sistema do faraó valoriza a produção acima da dignidade humana. No Sinai, a ética da memória. Não oprimir o estrangeiro, pois Israel foi estrangeiro. Aqui uma arquitetura ética, as duas tábuas da aliança, deveres para com Deus, uma seta na vertical, porque Deus está acima. E deveres para com o próximo na horizontal. É o mesmo princípio da cruz. A gente tem que primeiro amar a Deus e na horizontal servir o próximo, servir as pessoas. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não mentir, né? E não ter outros deuses, amar acima de tudo Deus, em primeiro lugar. Depois a gente tem aqui um modelo da planta do tabernáculo. Tudo isso é baseado na Bíblia, tá, gente? Não é, como eu falei, não é um achismo. Claro que o tabernáculo pode não ter sido exatamente assim, mas de acordo com as descrições bíblicas, a gente traduziu mais ou menos como se fosse dessa forma. Para quem não sabe também, eu sou engenheiro civil, então tentei traduzir dessa forma o tabernáculo. E a tipologia do tabernáculo, mobiliário sagrado, alguns mobiliários e o seu simbolismo ali perante a Deus. Por fim, a síntese, o novo êxodo no Novo Testamento, o padrão do êxodo e a realidade cristã, depois do Novo Testamento. No êxodo a gente tinha Moisés, agora a gente tem Jesus como novo legislador e mediador perfeito. Escravidão no Egito, escravidão ao pecado e à morte, a gente tinha. Cordeiro Pascal, que era o sacrifício ali que o povo fazia. Aqui a gente tem a cruz de Cristo como libertação, justificação. O Mar Vermelho, aqui a gente tem o batismo, a passagem da morte para a vida. O deserto e o maná, a era da igreja, a comunhão, sustento na jornada. A terra prometida, a nova criação, o descanso eterno. Ou seja, o livro do Êxodo ele não é apenas um prólogo ali histórico. Ele é um vocabulário fundamental do próprio Evangelho. A planta arquitetônica original do plano de Deus para habitar com a humanidade redimida. Eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz, gente, sobre o livro. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem quiser essa apresentação, tem um card aqui também, um infográfico aqui no canto.
Quem quiser, me manda mensagem, deixa um comentário aqui que eu envio para vocês a apresentação, o card, para vocês estudarem e refletirem também o livro de Êxodo, fica mais fácil para vocês. Então, deixa eu ver aqui algumas anotações que eu fiz. O autor, né, que é Moisés, Deus fala muito eu sou, usa muito essa filosofia do eu sou. 3 pontos que eu anotei aqui. A gente amar o que nós temos, as coisas materiais. O pessoal lá amava, principalmente o pessoal no Egito. A gente conhece pouco sobre Deus, eles conheciam pouco sobre Deus. E eles não gostavam da mudança, principalmente no período de deserto ali, no período pós-passagem do Mar Vermelho. Aí me trouxe alguns questionamentos. Eu sou cristão de verdade? Eu tenho um ministério? Estou exercendo esse ministério? Estou treinando alguém para seguir os meus passos ou para exercer esse ministério? Quando foi a última vez que eu busquei algo novo? Reflitam sobre essas questões também, gente. E, como eu já falei também durante esse estudo aqui, o jejum, ele traz a necessidade, ele é necessário para a gente, para que a gente tenha orientação divina. O jejum, ele traz uma orientação divina para a gente. Eu vou até citar outras passagens do Novo Testamento, 1 Coríntios 7,15 e Atos 13, do 1 ao 3. Então é isso, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia e bora para cima.